Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 7 principais tipos de projeto que eu posso dar entrada para aprovação na prefeitura. O primeiro tipo é o projeto de construção. É um dos tipos mais comuns da gente dar entrada em projeto na prefeitura, é quando dentro do terreno não existe ainda nenhuma construção e a gente vai dar entrada com o projeto para conseguir a licença urbanística, que é o alvará para construção da edificação em questão. O segundo tipo seria projeto de ampliação da construção. Eu tenho uma casa, um comércio já construído dentro do meu lote e por algum motivo o proprietário pretende ampliar, fazer uma ampliação dessa construção. Então, antes de iniciar as obras, a gente vai dar entrada com o projeto de ampliação da construção para que toda essa obra esteja regularizada, seja uma obra regular diante da prefeitura. O terceiro tipo seria o projeto de regularização da construção. O que seria isso? É quando eu tenho já a edificação construída dentro do meu terreno, mas só que essa edificação não existe nenhuma licença urbanística, não existe nenhum projeto aprovado dentro da prefeitura, e agora o proprietário quer deixar tudo certinho, então ele precisa regularizar essa construção. Então a gente vai dar entrada, nesse caso, com um projeto de regularização da construção. Esse não é um caso indicado, o ideal é a pessoa, antes de construir, dar a entrada com um pedido de licença urbanística, com um pedido de aprovação do projeto, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Então, quando já existir a construção e o proprietário quiser regularizar, a gente tem que dar entrada com o projeto de regularização da construção. O quarto tipo de projeto seria o projeto de regularização da ampliação. O que seria esse tipo de projeto? Eu tenho alguma edificação que já está regularizada e por algum motivo o proprietário resolveu ampliar essa construção sem ter aprovado antes na prefeitura. Por exemplo, numa casa, a pessoa tem toda a casa já regularizada, porém ela decidiu construir um quarto a mais, um banheiro a mais, decidiu fazer uma ampliação sem dar entrada com um projeto de ampliação na prefeitura antes de iniciar a obra. Então a ampliação já foi realizada. Então a construção principal está regularizada, porém essa ampliação realizada ainda não foi regularizada. Então, nesse caso, a gente entra com o projeto de regularização da ampliação. Lembrando que essa ampliação realizada, ela deverá obedecer todas as exigências construtivas da prefeitura, não deverá ultrapassar taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. Então, não adianta nada eu ampliar o tanto que eu quiser e depois querer regularizar, que não vai adiantar se não estiver dentro dos parâmetros construtivos exigidos pela prefeitura. O quinto tipo de projeto seria projeto de adequação de uso. O projeto de adequação de uso, por exemplo, eu tenho uma residência aprovada na prefeitura como sendo uma residência. E o proprietário vai transformar essa residência num consultório médico. Então ela vai modificar o uso dessa edificação, vai passar de uma residência para um consultório médico. Então a gente precisa dar entrada na prefeitura com um projeto de adequação. O sexto tipo de projeto seria projeto de adequação parcial. Se eu tenho uma residência que foi aprovada na prefeitura como sendo residência e o proprietário, por exemplo, vai querer abrir um comércio só numa parte dessa residência, vai retirar um cômodo, vai fazer um cômodo de comércio. Então a gente vai dar entrada com uma adequação parcial, porque apenas esse cômodo foi modificado o uso de acordo com o que estava aprovado, que seria a residência vai transformar em comércio. Então apenas parcialmente essa edificação vai ser adequada, então a gente entra com o projeto de adequação parcial. Sétimo e último tipo de projeto seriam os projetos de reforma. Os projetos de reforma, eles acontecem quando não existe nenhum aumento de área construída. Toda modificação que será executada ocorrerá dentro dos limites, dentro do perímetro externo da minha edificação. Por exemplo, eu quero derrubar uma parede dentro de um cômodo da minha edificação, ou vou querer acrescentar uma parede, sem que isso interfira na minha área construída. Então, seria um projeto de reforma. Se eu quiser aumentar ou diminuir os meus vãos de janela para melhorar a iluminação, ventilação, obedecendo a legislação, obedecendo o mínimo exigido pela prefeitura, então isso seria um projeto de reforma também. Ou eu vou alterar a estrutura do meu telhado,
sem que eu aumente a minha área, sem que eu aumente o meu perímetro externo da construção. Seria também um projeto de reforma. Deve ser recolhida a RT, normalmente todo o procedimento de projeto seria o mesmo, mas só que seria um projeto de reforma. Lembrando que esses tipos de projeto que eu apresentei para vocês são os que são utilizados dentro da minha cidade. Provavelmente não devem existir muitas variações de município para município, mas pode ser que na sua cidade exista algum tipo a mais de projeto ou algum tipo a menos de projeto. Então vale a pena consultar também dentro do Código de Obras da sua cidade. Mas eu acredito que não varie muito não de município para município. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no meu canal para não perder nenhuma dica que eu vou postar por aqui. Até a próxima! Tchau!